Bom dia, irmãos. Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula da nossa EBD. Hoje é a aula 5, tá? O título da nossa aula é Oração e Restauração. Eu reforço mais uma vez que é importante que os irmãos acompanhem o material que é mandado sempre um dia antes para vocês, né? Para as leituras do texto principal, texto áureo, e também para as reflexões que a gente usa, né, esse período de reflexão, de meditação na palavra para preparar o nosso coração para podermos acompanhar o estudo, porque nós estamos com essa limitação em relação ao material físico, então vocês não têm recebido as revistas, mas vocês têm o material recebido aí nos grupos via WhatsApp para poderem acompanhar e poderem buscar ao Senhor baseado nesses textos, né, que são delineados inicialmente para todos nós estudarmos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigada por esse tempo, obrigada porque podemos estudar a Tua Palavra, porque podemos, Senhor, visualizar aquilo que precisamos, Deus, para o nosso coração nesse momento, para entendermos o que o Senhor quer falar conosco em relação à oração e à restauração, principalmente da nossa nação. Oramos pela nação brasileira, Senhor, oramos pelas igrejas cristãs no Brasil, para que em todo o tempo possamos olhar para Cristo, não para doutrinas humanas, não para homens, não para aquilo que homens querem fazer, mas para aquilo que o Espírito Santo faz desde que Jesus veio a essa terra, que é nos ensinar a aprender de Cristo, que é manso e humilde de coração. Ensina-nos a aprendermos de Jesus, porque não temos outro que possa nos ensinar a viver, Senhor, muito menos a nos aproximar do Pai. Tira de nós todo o orgulho nessa hora, Pai querido, que possamos nos despojar na Tua presença, nos arrependendo dos nossos pecados e dos nossos maus caminhos, e que possamos andar, Senhor, pelo caminho pelo qual o Senhor passa, porque outro para nós não interessa, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, seguindo aqui, nós temos os nossos objetivos, né? E os nossos objetivos, eles estão relacionados a quem Deus é e ao que nós fazemos como povo, tá? Então, nos nossos objetivos, sempre nós temos o saber e o fazer, nós temos 2 saberes dessa vez. O primeiro deles é compreender que precisamos nos lembrar de quem Deus é, né, de quem nós somos e daquilo que só Deus é capaz de fazer. Então, é trazer à memória quem o Senhor é, quem Deus é, tá? Principalmente. Nós também temos que saber, né? Compreender que quando o povo de Deus se humilha, busca a face do Senhor e se arrepende, Deus ouve, perdoa e cura a terra. E é muito interessante olhar para esse objetivo, né? Compreender que quando o povo de Deus se humilha, e aí a gente pode ter algumas ressalvas, né? Ah, mas eu não tenho que me humilhar, né? A palavra diz que o Senhor vai me colocar por cabeça e não por cauda. Eu acredito que os irmãos já tenham lido, né, esse versículo, assim como já viram ele fora de contexto, ouviram e viram, talvez, ele várias vezes fora de contexto também. E nós precisamos compreender que é o Senhor que nos chama a esse período, esse tempo de humilhação. Na etimologia da palavra, humilhação significa humilhar mais a ação. Então, o que é isso? É quando alguém, né? Então, aqui na frente, aqui na projeção tá o que está no dicionário para vocês, mas é quando alguém humilha outra pessoa, rebaixa, diminui o valor, desonra. E aí, nós também temos um último significado, né, da palavra, que significa ato que resulta em obediência, abatimento e submissão. Por quê? Não é porque Deus ele nos aponta, e isso é muito importante de ficar claro desde o início do nosso estudo, para que toda a resistência que possa existir em relação a esse verbo, bem como a atitude de humilhação diante do Senhor, possa cair por terra, né? Porque assim, quando nós nos colocamos, né, na presença do Senhor, o que nós entendemos? Que Ele é Deus, que Ele é soberano e que nós dependemos dEle. E quando nós dependemos dEle, nós nos humilhamos, nós nos rendemos, nós nos submetemos à vontade do Senhor.
A palavra nos ensina que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós vivemos na palavra do Senhor, vivemos a palavra do Senhor, na presença do Senhor, né? E direcionados pelo Espírito Santo, essa atitude de rendição, ela se torna algo comum e é voluntário da nossa parte, porque nós entendemos quem Deus é. Então, nós não ficamos como em guerra, né? Ou esperneando como filhos mimados diante de Deus por conta de algo que o Espírito Santo nos direciona a fazer. Mas nós nos rendemos em submissão a Ele. E isso é um ato de humilhação, né? Porque a gente entende que eu vou usar a palavra, né, o termo que está aqui no próprio dicionário, que numa escala hierárquica, o Senhor é aquele que conhece todas as coisas, tá? E aí, quando eu compreendo que o Senhor é quem conhece todas as coisas, eu confio no Senhor e eu me submeto. Então, percebam que essa humilhação, ela está muito relacionada a um relacionamento pessoal com o Senhor, tá? 1 Pedro 5,6, né, nós temos o seguinte ensino, a seguinte direção de Pedro, né? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Muitas vezes, como povo de Deus, e isso é como povo, ou seja, povo significa mais de uma pessoa, tá? Então, como povo de Deus, a gente quer olhar mais para o final da história, mais para o vos exalte, né? Mas o Senhor nos chama o povo dele a se humilhar debaixo da poderosa mão dele. E mais uma vez, como povo, nós só poderemos fazer isso se individualmente, no nosso quarto, né? Como Jesus nos orientou, né? Quando orardes, né, ao vosso Pai que está no céu, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu Pai em secreto te ouve. Então, se nós temos uma atitude de rendição ao Senhor no nosso quarto, nós também teremos como povo, né? Em contrapartida, se eu não tenho uma atitude de humilhação, se nós individualmente não temos uma atitude de humilhação no nosso lugar secreto com Deus, como povo também nós não teremos, né? A gente vai sempre olhar para a exaltação, a gente vai olhar para o final da história e a gente não vai querer viver o processo dessa história, tá? E o que nós temos que fazer, né? A gente tem que se humilhar na presença do Senhor, né? Então, esse é o nosso objetivo do fazer, é humilhar-se diante de Deus, a fim de que a nossa nação seja restaurada. Qual é a nossa nação? A nossa nação é o Brasil, né? Nós podemos falar que é sobre o Brasil hoje esse tempo de estudo, de oração e de clamor por restauração, né? Que o Senhor tem direcionado. Assim como irmãos que estão em outros territórios geográficos, eles vão orar pelas nações onde estão os pés deles, né? Onde eles têm colocado os seus pés. Assim como o Senhor falou para Josué, ser forte e corajoso, não temais, né? Onde colocardes a planta dos vossos pés, eu vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Da mesma maneira, nós temos que orar, nós temos que ter essa ousadia em oração, porque o Senhor tem colocado os nossos pés nessa nação, né? E aí nós oramos também pela restauração da nação brasileira. Vamos lembrar também que em Tiago 4, né? E aí vocês podem ler lá depois, aqui está toda a referência, né? Para vocês buscarem na palavra do Senhor. Deus dá graça aos humildes. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, mais uma vez, né? O fim da história é o quê? É a exaltação. Mas nós temos que entender que existe um processo que envolve esse tempo em que o Senhor vai nos chamar a uma exaltação, né? E esse processo envolve que Deus dá graça aos humildes e que Ele nos chama a nos humilharmos na presença dEle. E é só na presença dEle. Não adianta, por exemplo, eu vou me humilhar na presença do meu chefe, do líder, seja de quem for. Não, não é homens, é na presença do Senhor, tá? Então, nós temos o que isso envolve? Mais uma vez, buscar ao Senhor, entender a vontade dEle. Se render à vontade dele por conhecê-lo. Se eu quero me render à vontade do Senhor por um ato religioso, não vai funcionar. Não será efetivo
além de não ser verdadeiro, né? Será uma atitude mentirosa, uma atitude hipócrita. E aí, com isso, nós temos a oração e a humilhação como resultado, né? Que é o resultado da cura da nação. Então, quando o Senhor ele vai ensinando, né? E vai direcionando aqui, ele vai nos mostrando como caminhar com ele também, tá? O nosso textuário, então, é 2 Crônicas 7,14, né? Vocês sabem de cor, provavelmente, o que está escrito lá. Desculpa, é o 14 e o 15. E nós percebemos ali naquele texto, né, que nós lembramos, que nós conhecemos, que existe um processo ali. É chamar pelo nome do Senhor, é se humilhar, é orar, é buscar a presença e é se desviar dos maus caminhos, né? E aí Deus também tem um processo de resposta, né? E o processo de resposta do Senhor então ele ouvirá, ele perdoará e ele sarará, né? E os olhos do Senhor estão abertos e os ouvidos estão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Então Deus, ele nos chama como povo, né? É uma convocação que ela é dirigida exclusivamente ao povo de Deus. Então não adianta, por exemplo, mas o grupo de pessoas tal, mas o grupo de pessoas tal não respeita. Não foi aquele grupo de pessoas tal que não respeita a palavra que Deus chamou para se humilhar e para buscar a presença dele. Fomos nós que confessamos o Senhor. Então ali, o povo que se chama pelo meu nome, né? Então, hoje o que nós temos? Quem que são as pessoas que chamam pelo nome de Jesus, né? Nós oramos em nome de Jesus, inclusive. São os cristãos. Então, são os cristãos que têm que viver esse processo. Eu não posso querer transferir isso para uma outra pessoa, por exemplo, que sequer crê em Deus. Não é responsabilidade dela. Mas eu conheço a palavra, eu entendi a convocação. Então, o povo de Deus responde a essa convocação, né? E aí, quando nós pensamos nisso, né, nós temos a importância... Desculpe, eu vou voltar aqui. Quem que está incluído? Então, além do povo de Deus, quem que está incluído, né? Então, lá quando a gente lê, por exemplo, em Mateus 12, né, ali no 46 até o 50, o que Jesus ele está falando para o povo, né? Jesus ele está falando para uma multidão e ali do lado de fora estavam os seus familiares, né? E estavam chamando ele, eles queriam falar com ele. E Jesus diz para as pessoas que o chamaram assim: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Né? E aí ele mostra para aquela multidão: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, né? Porque aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu é o meu irmão, irmã e mãe. O que ele está dizendo ali, né? Quando nós temos, por exemplo, o povo de Deus antes de Jesus, eram todos os descendentes de Abraão. Então, o conceito de povo era a árvore genealógica, era quem era nascido, né, na carne daquelas outras pessoas. Dos ancestrais. Agora, com Jesus, quem é o povo de Deus? Né? Jesus nos mostra uma outra percepção, ele nos dá uma outra perspectiva de povo de Deus, né? Povo de Deus é aquele que faz a vontade do Pai. Povo de Deus é aquele que chama, né, o Senhor pelo nome. Povo de Deus é quem reconhece, né, o senhorio de Cristo. Então, hoje nós somos povo de Deus. Então, essa convocação é de fato para nós, tá? Quando ali nós temos o ato de se humilhar, né? Então, o humilhar-se no contexto da palavra do Senhor é admitir os pecados e erros. A gente já viu no contexto do dicionário o que é. E agora a gente tem aqui no contexto da palavra. Quando a gente pensa, né, nessa questão do se humilhar, nós temos que compreender, irmãos, que a gente precisa cuidar, né, do orgulho. Humilhar, não cuidar de manter ele, né? Vou nutrir o orgulho. Não, é bem o contrário disso, né? Então, é se despir da arrogância, é se despir do orgulho, tá? Eu até vou colocar ali no Mostrar Mais essa referência do livro, tá? Para os irmãos que tiverem disponibilidade e interesse em se aprofundar nisso. É um livro bastante simples,
humildade é a beleza da santidade, tá? Mas enfim, é despir-se de arrogância, é despir-se do orgulho. Lá, o Andrew Murray, ele fala muito sobre isso, o deixar o orgulho de lado, né? E quando a gente pensa em humilhar-se, nós buscamos a resposta do Senhor, e a gente sabe que não tem nada que a gente possa fazer para atingir a bondade de Deus, né? Não tem nada, nós não temos como fazer por merecer, tá? Mas é por causa da bondade, da misericórdia, da compaixão do Senhor que muitas vezes Ele nos atende. Então, quando a gente olha para a palavra do Senhor e quando eu penso em bondade e misericórdia, principalmente, né? Mas no caso aqui do estudo a bondade de Deus, tem dois textos que têm falado muito comigo nos últimos, desde o ano passado, na verdade. O Salmo 23, né? Que todos devem conhecer também. O último versículo, versículo 6, quando está descrito assim que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, quando nós caminhamos com o Senhor, a bondade, a misericórdia, eles vêm juntos, não porque nós merecemos, nós nunca mereceremos a bondade e a misericórdia do Senhor, mas é porque Deus é bom, né? E Ele se alegra quando nós nos achegamos a Ele, né? E o outro texto que até está indicado ali para vocês é o Salmo 61, também Salmo de Davi, versículo 7. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Que bondade que é essa que vai preservar, né, a autoridade, no caso ali, que era a oração de Davi? É a bondade de Deus. Que fidelidade que é essa? É a fidelidade de Deus. Mas para que a bondade de Deus e a fidelidade de Deus na nossa vida possam se sobressair, a arrogância e o orgulho precisam cair por terra. Deus não tem como falar conosco se nós não nos despirmos da arrogância e do orgulho. E por que isso é tão importante? Nós precisamos nos lembrar da raiz e da origem da arrogância e do orgulho. E a raiz e a origem da arrogância, né? A raiz e a origem do orgulho está lá em Ezequiel 28. Os irmãos podem ler depois, Ezequiel 28, lá a partir do versículo 12 até mais ou menos o 17, exemplifica isso que eu estou falando. Por quê? Porque é a queda de Satanás, né? E aqui eu vou até ler para os irmãos o versículo 14, quando está descrito assim sobre ele. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Né? E aí nós temos a descrição do que foi acontecendo, né? Então, encheram o teu interior de violência e pecaste, e por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Então, o que acontece aqui? O coração de Lúcifer se encheu. Ele começou a entender que ele era bonito demais, iluminado demais, que ele era, né, meio diferentão dos outros anjos. E isso encheu o coração dele, o interior dele, né? Aqui nessa versão diz que de violência, né, de pecado. E quando nós enchemos o nosso coração dessas coisas, nós nos assemelhamos a Lúcifer, né? Quando a gente começa a achar que a força do nosso braço, que a nossa capacidade, né, são muito importantes, assim, fenomenais, né? A gente acaba que se perde. E a gente se perde da onde? Do caminho do Senhor, né? Além de se humilhar, nós temos que orar, né? Orar é pedir ajuda. Orar representa, assim, a dependência plena de Deus, né? Orar é, assim, quando eu entendo que eu não posso nada em mim mesmo, então eu oro ao Senhor. Quando a gente não tem essa consciência, a gente não ora. Então, por exemplo, se nós tivermos uma consciência de que não precisamos orar, tá tudo dominado, né? Tá tudo tranquilo na nossa vida, então a gente não vai orar. Porque a gente acha que
Nós somos autossuficientes. Agora, quando eu entendo que não, que quando nós entendemos que nós não temos autossuficiência, né, aí nós buscamos ao Senhor, né? Então, isso é muito importante na prática da oração, tá? E aí, quando a gente fala de orar, nós temos que pensar assim, né? Como que nós vamos orar, né? Lá Filipenses 4:6, os irmãos podem ler, lá o que nós temos? Nós temos uma exortação para apresentar diante de Deus, né, os nossos pedidos por meio da oração, da súplica e da ação de graças. Então, assim, é apresentar os pedidos, irmãos, e já agradecendo, né? Ah, é pensamento positivo? Não, não é pensamento positivo, mas é a confiança de que quem está ouvindo vai te responder. Não interessa se vai te dar o que você quer, a questão é a resposta, né? Então a gente já tem que saber, Deus, ele quer que a gente ore por todas as coisas, né? E aí, quando nós pensamos na questão, né, da oração, nós temos também a seguinte situação lá de João 16:23, né? Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Esse versículo ele é uma bênção, porque ele nos mostra como que nós atingimos o coração do Senhor em oração. Mas esse versículo também, se eu tirar do contexto, pode me fazer achar que tudo que eu peço para Deus ele vai me dar, mesmo que isso seja uma vaidade ou uma atitude leviana minha, né? Por que isso? Porque ele termina dizendo assim, né? Ele vô-la considerar em meu nome. Só que quando nós nos aproximamos do Senhor, né? Jesus ele está dizendo aqui que se pedirdes, né? Naquele dia, né? Naquele dia. É no dia da presença. Por quê? Porque antes um pouco disso, Jesus está falando das dores de parto. Ele está fazendo uma analogia às dores de parto de uma mulher. Quando ela entra em trabalho de parto para ter o seu filho, e o fruto, né, do ventre dela está vindo à luz, mas para que ele nasça existe uma dor, né? Para que ele nasça existe um processo lento, relativamente lento e doloroso. Então é isso que Jesus está explicando ali para eles, né? E ele fala que existe até tristeza no coração dessa mulher, mas que aí ela se alegra quando ela vê a criança e ninguém pode tirar essa alegria dela. E é a esse momento que Jesus chama daí essas pessoas que estão ouvindo ele para dizer assim, naquele dia naquele dia nada me perguntareis, né? Mas o que vocês pedirem ao Pai, ele concederá em meu nome, né? E ele termina no 24 dizendo assim: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Por quê? Porque Jesus ainda estava com eles, né? Mas chegaria o dia que, quando essas pessoas pedissem em nome de Jesus, Deus daria uma resposta. E esses são os dias que nós vivemos hoje, né? Então, as dores de parto a que Jesus se referiu, por exemplo, foi o Getsemane, foi a crucificação. Mas hoje, o que acontece? Ele não está mais lá fisicamente com os discípulos, assim como ele não está fisicamente conosco, né? Mas ele é onipresente por meio do Espírito Santo. E aí nós temos uma alegria completa hoje, por quê? Porque nós podemos orar em nome de Jesus e o Senhor nos responde. Então, muitas vezes, esse versículo de João 16:23, né? Eu vou pedir, Deus vai me dar, né? Coisas banais, não é bem assim. Por quê? Porque depende da presença do Senhor. Depende do relacionamento com o Senhor. Tudo vai depender da presença de Deus, tá? E aí é quando eu me submeto à vontade dele, que eu vou ter essa alegria completa por meio da resposta que o Senhor nos dá. Então, primeira coisa, né? Eu vou orar em nome de quem? Eu vou orar em nome de Jesus, que é o que eu já comentei, né? Por quê? Porque nós temos acesso a Deus por meio de Cristo. Não há outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus, tá?
E o segundo ponto, né? O nome dele é o único que nos aproxima do Senhor e que revela a vontade do Senhor quando nós oramos. O que isso significa? Significa que se eu tenho uma intenção, por exemplo, de me aproximar do Senhor e orar algo banal, né? Quando eu entro no meu período de oração, de intimidade com Deus, o próprio Espírito Santo já vai trabalhando no meu coração e me mostrando as minhas intenções e me mostrando como orar. Então, o próprio Senhor me encaminha nesse período de oração. Por isso que nós temos condições, muitas vezes, de interceder, né? Nós temos tido como prática orar por alguém, por grupos de pessoas nessas últimas semanas. É por isso que a gente consegue interceder. Por quê? Porque quem que move, quem quebranta, quem dilata o nosso coração em amor por outras pessoas? É só o Espírito Santo. Não é por nós mesmos e nem pela nossa vontade. É pela vontade do Senhor, tá? O segundo ponto é perseverar em oração. Então, lá em Efésios, né, 6:18, nós temos a descrição da palavra, né? E nós temos um encaminhamento, assim, de que nós temos que fazer tudo com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, quando aqui fala, ó, por todos os santos, nós não temos que lutar sozinhos, né? Nós temos que entender que existe o povo de Deus que pode orar e estar nesse clamor, nessa súplica, nessa intercessão junto conosco, né? E a outra questão é que nós precisamos estar atentos pela maneira, a maneira pela qual Deus está respondendo às nossas orações. Por quê? Porque muitas vezes Deus vai ficar em silêncio. Pode ficar em silêncio, mas também é uma resposta, né? Ele nos chama, ele nos aproxima. Eu sempre falo que Deus ele é muito didático, né? O Espírito Santo é didático. Ele nos ensina na nossa caminhada diária, nos detalhes da nossa vida, naqueles momentos mais íntimos, o que ele quer para nós, qual que é o propósito dele para nós, né? Então, nós temos que estar antenados, né? Prestando atenção no Senhor. Outro ponto é querer o Senhor da bênção, né? Não tem como, muitas vezes a gente quer a bênção, mas não quer o Senhor da bênção. E nós precisamos querer o Senhor da bênção. O que diz lá no nosso versículo, né? Nosso textuário, né? É buscar a face. O buscar a minha face é buscar a presença do Senhor e não o que Ele pode fazer. Irmãos, nós precisamos vigiar nossa vida inteira, né, para a gente não fazer isso, de querer buscar o Senhor como se Ele fosse lá o gênio da lâmpada do Aladim, né? Ele não é o gênio da lâmpada, Ele é o Deus Todo-Poderoso que deu a vida por mim e por você. Então, quando nós pensamos nisso, buscar a minha face, Deus ele quer se revelar a nós. Ele quer se revelar, ele quer se mostrar, né? Ele quer ter esse tempo de intimidade conosco. E isso é buscar ao Senhor da bênção e não a bênção do Senhor, tá? Outro ponto importante de como orar é o arrependimento. Como que nós entendemos o arrependimento no nosso versículo ali no textuário? E é se afastar dos seus maus caminhos. Quando ele fala, né, que o povo vai buscar e tal, e se afastar dos seus maus caminhos. Ai, mas o que é mau caminho? Não é caminho do Senhor, é mau caminho, tá? Então, se não anda pelo caminho do Senhor, aquilo que Deus, né, tem ensinado, tem mostrado, e escolhe deliberadamente andar pelo mau caminho, tem que se afastar e se arrepender. De novo, nós estamos tendo uma conversa hoje sobre o povo de Deus. Nós não estamos falando sobre pessoas que desconhecem Cristo, nós não estamos falando sobre pessoas que não tiveram uma experiência com o Senhor, mas sim aquelas que confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e hoje são parte do povo de Deus. Então, muitas vezes é perigoso demais que a gente se esqueça do Senhor na nossa jornada, na nossa caminhada. E aí a gente quer fazer as coisas por nós mesmos. Isso é andar no caminho mau. Então nós precisamos nos arrepender, né? E é por isso que ele fala se afastar dos seus maus caminhos. E aí Deus nos traz uma resposta, né? Deus nunca nos deixa sem resposta. E o Senhor fala, né, que dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Então perceba que primeiro é o povo, primeiro ele vai ouvir o povo,
ele vai perdoar o povo, ele vai perdoar o pecado do seu próprio povo e, como consequência, vai curar a terra. Então, quando nós oramos, né, principalmente pela nossa nação, irmãos, como povo de Deus, nós precisamos ter uma atitude de arrependimento coletivo, nós que conhecemos o Senhor. Muitas vezes a gente quer isso das outras pessoas, a gente quer uma atitude, um comportamento, um padrão de pessoas que estão de fora da realidade do Evangelho. Não é para elas essa palavra, é para nós, né? Nós temos que entender que essa palavra é para nós. E Deus, ele não deixa o povo dele sem resposta, né? Ele não nos deixa sem resposta, ele sempre nos responde. E aí a gente precisa, nunca ficaremos sem resposta, mas a gente precisa prestar atenção, né? A gente precisa vigiar, né? Por exemplo, nós temos lá em Mateus 26, né? Os irmãos podem abrir aí Mateus 26, 41, quando Jesus fala para os discípulos, depois de ter ido orar com eles, né, no Getsemane, levou os dois, deixou eles distante, ele estava muito agoniado, ele se afastou um pouco para orar, quando ele volta, eles estavam dormindo, né? E aí Jesus fala, né, mas nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo, velar comigo? E aí ele diz para os discípulos assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne ela é fraca e esse é um ponto que a gente precisa entender. Não para justificar, né? Não para a gente ficar toda hora pecando e falando, a carne é fraca. Não, não é isso. Nós temos que entender a nossa natureza. E aí, colocar a nossa natureza diante do altar do Senhor para que Ele nos transforme todos os dias e a cada dia, né? As misericórdias se renovam a cada manhã. E nesse sentido, a primeira coisa que o Senhor nos mostra é para vigiar. Vigiai e orai. Deus, ele quer usar, né, o povo dele para transformar o destino de uma nação, né? O destino é o que? É a trajetória, é a caminhada, é a história. E aí a gente precisa entender que Deus ele é ilimitado para agir, né? Mas quando nós nos colocamos debaixo da sua graça e da sua misericórdia, né? Deus ele é a nossa rocha e fortaleza. Então por isso nós temos que continuar intercedendo e também vigiando, né? Para não cair em tentação. Então, por que eu estou enfatizando isso? Porque muitas vezes a gente quer respostas imediatas na sociedade, na política, em várias coisas. E não é assim que o Senhor vai agir. Ele vai agir no seu povo, por meio do arrependimento do seu povo. E depois, né, teremos os frutos e as consequências, né? E por que nós precisamos vigiar, sobretudo num período em que está tudo muito digitalizado, né? Existe uma coisa chamada, por exemplo, hoje, fake news, né? Qual que é a tradução disso? São notícias falsas. Então, circulou muito essa semana, em especial, a notícia de que era recente, por exemplo, a instituição, né, do Dia Nacional da Proclamação do Evangelho, né? Que é no dia 31 de outubro. E aí, o que estava sendo circulado, que era recente, que era de agora, era uma lei de agora, sendo que é uma lei de 2016. Como povo de Deus, a gente já, vamos dizer assim, nós já tivemos uma conquista, né? Que é o reconhecimento desse dia, que é a garantia de não haver nenhum tipo de criminalização por ser propagado o evangelho, né, no âmbito das igrejas cristãs. Mas a gente precisa cuidar porque o Senhor nos chama a proclamar as boas novas da salvação. Boas novas, né, são o quê? São as boas notícias. E isso é o oposto de notícias falsas. Então, como cristãos, nós precisamos vigiar para a gente não acabar disseminando uma semente que é mentirosa, né? Mas nós temos que ter o cuidado de disseminar a semente do Evangelho, que é a verdade da palavra do Senhor, que é aquilo que o Senhor conquistou na cruz e fez por nós. Então, a nossa carne, ela é fraca? Por isso que o Senhor nos chama a vigiar. Nós precisamos checar, nós precisamos ter certeza, né?
E aí poderia usar vários outros exemplos em que muitas vezes como cristãos a gente se envolve, mas nós temos que ter o cuidado de não sermos pegos em coisas tão banais, né? Por isso que o Senhor nos chama a vigiar. Vigiar é prestar atenção, é olhar com cautela, né? É entender o meu redor, o meu derredor, né? O que está acontecendo. E aí eu não caio, né, na simples justificativa de que a minha carne é fraca, mas eu vigio e eu evito, né, certas práticas para que eu realmente não caia na tentação, né? Para que eu fale a verdade, né? Mas que eu viva no Espírito em todo o tempo, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para proclamarmos as boas novas da salvação, né? E é isso que, como povo de Deus, nós de fato devemos fazer todos os dias da nossa vida. Além disso, né, irmãos, nós precisamos nos manter, né, firmes diante do Senhor, né? O Senhor, ele tem nos chamado a orar e a clamar a Ele com um relacionamento genuíno e sincero, né? Então, o Senhor nos chama hoje a um tempo de fidelidade. Fidelidade de oração, de clamor, fidelidade de entender, né? Que nós servimos ao Senhor, mesmo que isso nos custe morrer para nós mesmos, né? Morrer para nossa vontade, para o nosso ego, para o nosso orgulho, principalmente. Mas é caminhar com Deus, e eu quero finalizar aqui por quem Ele é, né? Compreendendo quem o Senhor é, e que por isso eu o sirvo, porque eu entendo que eu recebo dele a graça e a misericórdia do Senhor. Amém? Irmãos, eu desejo que Deus abençoe a todos vocês, né? Que vocês possam orar. Nós temos os pedidos de oração lá no material, né? Da atividade da EBD. E que vocês sejam ministrados pelo Espírito Santo por essa palavra. E que o Senhor nos ensine mesmo, né? A vigiar, a orar, a clamar e a buscarmos esse arrependimento para que, de fato, o povo do Senhor seja uma referência para a história da nação de uma maneira positiva, de uma maneira em que a nação seja impactada pelo amor e pela santidade do povo que busca a face do Senhor. Então, Deus abençoe e até a nossa próxima aula.